Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro da nossa série especial de LinkedIn para a advocacia. Eu sou Maria Helen Romero, sou sócia da Tá Ligado Comunicação Conectada, agência de marketing jurídico e consultora de LinkedIn para sócios e sócios de escritório de advocacia. Estamos hoje ao vivo aqui no YouTube do nosso canal do LinkedIn Law, LinkedIn para Advocacia, no meu perfil aqui no LinkedIn e também no meu perfil no Instagram, @Mariellen Romero. Se você ainda não me segue lá, vamos também nos manter conectados por essa rede. Bom, quero agradecer primeiramente aí a todos e todas vocês que têm acompanhado essa série especial de encontros sobre LinkedIn para advocacia, para você destravar de uma vez por todas o seu uso de LinkedIn e ampliar oportunidades na sua advocacia ainda em 2025. Tenho recebido aí feedbacks de advogados e advogadas que têm acompanhado essa série. Ontem recebi um feedback positivo muito legal, agradeço aí a todo mundo que tem acompanhado, espero que esteja sendo produtivo e que já esteja ajudando vocês a otimizar e a destravar o seu uso dessa plataforma que realmente apresenta muitas oportunidades para advogados e advogadas, principalmente se o seu objetivo é fazer negócios com empresas em 2025 ou a partir de 2025. Então, vamos para mais um encontro. Hoje que a gente vai falar sobre o seu perfil, a sua apresentação pessoal, a sua página de apresentação aqui no LinkedIn e, como sempre, no final vou deixar aí atividades mão na massa, dica prática para você poder já implementar entre hoje e o nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 2 dias. Então, sem mais delongas, vamos lá incluir aqui a apresentação da nossa aula, do nosso encontro de hoje. Aí, aqui. Boa, muito bem. Deixa eu arrumar aqui. Assim fica melhor, que a gente consegue se ver melhor e conversar mais. Por falar em conversar, o nosso chat está aberto para você fazer perguntas, deixar aí os seus comentários, dizer se você tem acompanhado essa série e como é que ela está te ajudando, e também fazer perguntas aqui sobre o nosso conteúdo de hoje, dos encontros anteriores. Esse foi está sendo, né, um conteúdo muito especialmente preparado aí para você poder aproveitar essa rede que tem se destacado demais entre as redes sociais quando a gente está falando de fazer negócios, principalmente fazer negócios entre empresas. E como eu vinha dizendo, hoje a gente vai falar sobre o seu perfil, a sua página pessoal e como é que você vai transformar essa apresentação numa vitrine profissional, para que as pessoas possam saber exatamente quem você é, qual tipo de serviço você gera, atrair o interesse e a atenção das pessoas que são importantes e interessantes, estratégicas aí para a sua advocacia. Então, hoje, esse é o tema do nosso encontro e eu vou convidar você a ter aí, do seu lado, um caderninho, um papelzinho, um bloco de nota, alguma coisa para você anotar algumas dicas importantes que a gente vai passando daqui até o final. E no final você vai ter aí o passo a passo para você transformar o seu perfil em uma vitrine profissional da sua advocacia. Bom, e para a gente começar esse assunto, né, já que a gente está falando em transformar esse espaço, usar o seu perfil no LinkedIn como uma vitrine para exibir, destacar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você quer realmente dar visibilidade na sua atuação na advocacia, eu quero convidar você a refletir o que você já tem exibido na sua vitrine profissional, né? Como é que o seu perfil tem demonstrado o seu diferencial na advocacia, né? E por que a gente traz essa reflexão e essa provocação desde o início? Porque eu trouxe aqui, né, essa frase do Tom Peters, que é um autor de um livro sobre marca pessoal, porque quando a gente está falando em destacar as nossas melhores características, aquilo que a gente quer valorizar na nossa atuação profissional, a gente está, sim, dialogando com esse conceito da marca pessoal, da gente se apresentar como uma marca, né? E quando a gente está falando de nos colocar na nossa própria vitrine, esse exercício de se perceber
como uma marca, se perceber como algo que precisa ser divulgado, publicizado, é muito importante, porque no final do dia, principalmente quando a gente está falando da advocacia, a gente está falando de dar destaque, né, de publicizar, de colocar na vitrine o seu conhecimento, né? Quando a gente fala de serviços especializados como a advocacia, de algo que a pessoa contrata porque está intrínseco a alguém, né? E no caso, a gente está falando sobre o seu conhecimento, a sua experiência, a capacidade que você tem de solucionar questões jurídicas dos seus clientes, potenciais clientes, não tem como a gente divulgar e dar visibilidade a isso se não for por meio de você mesmo, né? Então, seja você mesmo a sua própria marca, né? A gente precisa realmente pensar sobre a maneira como cada um de nós é percebido pelo mercado, né? Não só como você quer realmente se perceber. Isso é um primeiro passo importante, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, né? Mas um primeiro passo importante quando a gente está traçando uma estratégia de atuação no LinkedIn, uma estratégia de marca pessoal. Mas também a gente precisa entender como é que os outros nos percebem hoje. E olhar para o seu perfil no LinkedIn é uma boa forma de você começar a pensar tanto como você tem se apresentado nessa rede, né? E, naturalmente, como as pessoas têm te percebido, né? A partir da forma como você está se descrevendo, como você está se apresentando nessa sua página pessoal. E aqui, pessoal, é importante só a gente fazer aqui um apontamento de que hoje a nossa conversa vai ser toda sobre o perfil, a sua página de apresentação, aquela página onde tem a sua foto, a descrição da sua experiência profissional, a sua formação acadêmica, tá? A gente vai talvez ali pincelar uma coisa ou outra sobre as suas interações, as suas publicações, mas quando eu estou falando da maneira como você está se apresentando no LinkedIn, como é que você está sendo percebido pelas pessoas do seu mercado, pelo seu cliente, pelo seu potencial cliente, os seus pares, eu estou falando de como você tem se apresentado nesta página, onde você ali faz a sua descrição da sua trajetória e principalmente da sua atuação na advocacia, né? E é ali que a gente precisa pensar se a gente está se apresentando na maneira como a gente quer ser percebido, né? Você está se apresentando da maneira como você quer ser percebido? Essa é uma reflexão que a gente vai desenvolver hoje aqui nessa conversa, né? Porque o perfil no LinkedIn, cada vez mais, ele é essa primeira impressão digital que as pessoas têm sobre você, né? A gente no marketing digital fala sobre pegadas digitais, né? Footprints online que a gente vai deixando, né? Que são os diversos pontos de contatos que a gente tem ou que as pessoas que estão buscando informações sobre nós podem ter. Então, no caso da advocacia, a gente tem o próprio site do escritório, que normalmente tem ali uma bio, né, uma descrição da equipe, dos seus sócios, algumas outras inserções que você possa ter tido em sites jurídicos, na imprensa, alguma live, um vídeo que tenha seu no YouTube ou em algum outro canal que também seja um lugar para a pessoa te encontrar de alguma forma, mas cada vez mais o LinkedIn tem sido esse espaço onde o seu potencial cliente vai confirmar percepções que ele tenha tido de você, seja porque ele fez esse caminho online para buscar várias informações sobre você, sobre a sua atuação na advocacia, seja porque ele teve contato com você fora da internet, né? Criou ali uma percepção e vai no LinkedIn para confirmar. Então, o LinkedIn é, sim, a primeira impressão digital, né, que as pessoas têm sobre você. E, normalmente, é muito comum que, mesmo que a pessoa tenha contato com uma publicação sua no LinkedIn, que veja um comentário seu na publicação de alguém, quando ela quer buscar mais informação, quando ela quer confirmar alguma percepção ou satisfazer alguma curiosidade que ela tenha sobre você, sobre o seu escritório, sobre a sua atuação, é na sua página pessoal que ela vai tirar essas conclusões, né? É dali que ela vai buscar as informações para confirmar, fazer ou desfazer
alguma percepção inicial que ela tenha tido sobre você por conta de algum outro ponto de contato que ela tenha tido. Às vezes dentro do próprio LinkedIn, como eu falei, com uma publicação, um comentário, às vezes fora do LinkedIn, outro canal da internet, ou às vezes até mesmo fora da internet, tá? Então, cada vez mais, isso que a gente chama da jornada do cliente, né? Esse processo que o cliente passa, muitas vezes, de busca de informação na hora, antes de fazer uma contratação, ou antes mesmo até de considerar a contratação de um advogado, de um escritório de advocacia, né? Esse processo, cada vez mais, na verdade, passa pelo seu perfil no LinkedIn. E é por isso que hoje a gente está tendo essa conversa bem específica aqui sobre essa sua página de apresentação no LinkedIn, porque ele funciona como o seu cartão de visitas digital, que trabalha em escala 24/7 para você. Ele está ali o tempo todo disponível para pessoas que voluntariamente vão buscar informações sobre você, né? Então, quando a gente está em situações fora da internet, que a gente tem oportunidade de se apresentar para alguém que é estratégico para a sua advocacia, você tem a oportunidade de se apresentar para um potencial cliente ou para alguém que possa ampliar oportunidades aí para a sua advocacia, você normalmente tem ali o seu discurso de apresentação, né? Destaca coisas importantes sobre a sua atuação, sobre o que você faz e como você faz, né? De que maneira você gera valor para os trabalhos que você faz dentro da sua advocacia. Normalmente, o nosso discurso de apresentação nessas situações de networking são muito focados nessa direção, né? Em demonstrar que nós somos alguém capaz de gerar valor, de solucionar questões que são prioridade para a pessoa com quem a gente está dialogando naquele momento, né? E o seu perfil do LinkedIn não é diferente, né? A grande diferença é que ele faz isso para você todos os dias, o dia inteiro. E no momento em que a outra pessoa estiver buscando informação sobre você e não em que você estiver ali dando, né, essas informações para você. Então, é importante a gente pensar que, da mesma maneira como a gente se apresenta para alguém, destacando aquilo que é mais relevante na sua atuação da advocacia e que é relevante para a outra pessoa com quem você está dialogando, a gente pensar como é que isso está aparecendo, ou se isso está aparecendo também dessa forma no seu perfil do LinkedIn, né? Porque cada vez mais, né, há muitos anos, na verdade, pelo menos aí uns 10 anos, o LinkedIn já não é mais esse espaço apenas para ser o seu currículo online, né? Ele é, de fato, uma vitrine profissional composta pela sua apresentação pessoal, também pela sua presença, a maneira como você se comunica, como você debate ideias, mas trazendo aqui para a nossa conversa de hoje, principalmente nessa página onde você se apresenta. E por isso é que a gente precisa pensar nessa apresentação pessoal, na descrição da sua página do LinkedIn, como uma vitrine profissional que precisa ser estruturada estrategicamente para atrair as oportunidades que você quer para a sua advocacia, né? Então, é importante a gente pensar que o seu perfil do LinkedIn não vai só contar quem você já foi, tudo que você já fez na sua trajetória aí no direito, mas principalmente vai comunicar para alguém o porquê que aquela pessoa deveria se conectar ou contratar o seu serviço, né? O que você tem de valor e de relevante para a outra pessoa, né, que está ali acessando o seu perfil. Bom, e aí eu falei sobre estruturar o seu perfil como uma vitrine profissional estrategicamente pensada para ampliar oportunidades para a sua advocacia. Mas, Marielle, eu já faço isso quando eu coloco ali os títulos acadêmicos que eu tenho, algumas publicações, eventualmente, que eu já divulguei, a área do direito onde eu atuo, tem o nome do meu escritório, se a pessoa for lá ver a página do meu escritório, vai ver quais são as nossas áreas de especialidade. Será que isso é suficiente, né? E aí eu quero discutir um pouco com vocês qual é a diferença de um perfil
bem estruturado, no sentido de estruturado de maneira estratégica para abrir oportunidades para a sua advocacia, e um perfil comum, tá? O perfil comum é esse que vai listar as experiências, né? Que vai estar correto aos olhos, inclusive, do algoritmo, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer análise de perfil de advogados, de advogadas, para começar uma mentoria ou para iniciar uma consultoria de LinkedIn, quando a gente vai dar o check, né? Existem alguns campos que a gente precisa ter preenchidos no nosso perfil para o LinkedIn considerar ele como um perfil completo. Então, como eu vinha dizendo, muitas vezes, quando eu vou iniciar esse trabalho de mentoria ou de consultoria para advogados e advogadas e vou fazer esse diagnóstico, né, essa análise inicial do perfil, os campos que a gente precisa preencher para o perfil estão ok, né? Estão preenchidos, ou seja, tem algo escrito ali. O que não significa dizer que está preenchido da melhor forma, né? Que está preenchido com o olhar de quem está buscando fazer negócios dentro da plataforma. Essa é a principal diferença de um perfil comum, que muitas vezes está correto no sentido de estar completo pelos critérios do LinkedIn, do algoritmo do LinkedIn, mas não está preenchido de uma forma estratégica, não está construído para ser encontrado, para atrair conexões e para transmitir a autoridade que você precisa, né? Então, é essa diferença, muitas vezes, de abordagem, né? Não é o quanto você preenche do seu perfil, mas como você preenche cada campo, como você pensa em cada texto e cada material que você pode divulgar ali no seu perfil, como é que isso vai te destacar dos outros tantos advogados, das outras tantas advogadas que atuam na mesma área que você, né? Porque esse preenchimento do perfil, a gente viu um uso do LinkedIn praticamente dobrar no Brasil desde setembro de 2024 para cá, né? A gente tem hoje tem 78 milhões de usuários de LinkedIn no Brasil, muitos deles ativos na plataforma, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem muitos advogados e advogadas utilizando o LinkedIn de alguma forma, né? Com os seus perfis ativos e muitas vezes preenchidos dentro do LinkedIn. Agora, para a gente realmente ser encontrado pelas pessoas certas, atrair as conexões relevantes e transmitir a autoridade que você quer passar, se posicionar como especialista na sua área de atuação, a gente precisa dar um passinho além, né? Não basta que você tenha ali a sua lista de experiências completa, né? O seu currículo muito bem descrito na página. É importante a gente pensar nessa página com um olhar realmente estratégico de como você vai se apresentar ali para o seu cliente, o seu potencial cliente. Então, olhar para essa página não só como o seu currículo online, mas principalmente como essa vitrine profissional, né? Que vai destacar os seus diferenciais, né? E trazer por que você deveria ser a pessoa correta para prestar o serviço que aquela outra pessoa que está acessando o seu perfil está buscando, né? Então, de forma prática, você pode pensar assim: 2 advogados, por exemplo, que são especialistas no direito tributário, eles podem ter ambos perfil no LinkedIn, às vezes ambos com perfil preenchido corretamente de acordo com os critérios do algoritmo, mas um tem um posicionamento, de repente, mais claro e destaca que tem uma especialização em planejamento fiscal para grandes empresas. E aí, a pessoa que entra nesse perfil, que está destacando uma especialização, descrevendo o seu diferencial dentro dessa prestação de serviço, vai ficar muito mais evidente para o potencial cliente que está buscando alguém que possa solucionar questões relacionadas, por exemplo, a planejamento fiscal para a sua empresa, do que um outro que vai falar de direito tributário de uma forma genérica. Tá? Então, é um pouco por aí que a gente vai começar, né, e continuar essa conversa aqui de como é que você vai fazer essa descrição mais detalhada, mas principalmente mais estratégica para o seu perfil. Né? Então, quais são as principais características aí desse perfil mais estratégico do LinkedIn, né? O que ele traz de benefício para você? E às vezes as pessoas falam: mas, poxa, real, eu tinha que dedicar um pouco de tempo realmente, né, para fazer isso, não só para atualizar os meus
títulos mais recentes, as minhas publicações, o que eu mais ouço quando eu começo um trabalho de mentoria de LinkedIn é: poxa, mas o que eu preciso primeiro é dar uma melhorada na descrição do meu perfil. Essa é a frase mais repetida aí pelas pessoas que eu apoio, os advogados e advogadas que eu apoio em trabalho de LinkedIn, porque são pessoas, são profissionais que já têm clareza sobre esses benefícios que você está vendo aí na tela, né? Por que a gente fica sempre com essa angústia de, poxa, eu preciso dar uma melhorada no meu perfil do LinkedIn? Porque a gente sabe que melhorando essa descrição, fazendo isso de forma estratégica, você vai ser melhor encontrado pelos seus clientes e parceiros estratégicos, né? Então, quando a gente está falando de fazer essa descrição mais detalhada, né, com um olhar mais voltado para a geração de negócios, a gente consegue pensar de que forma essas pessoas por quem a gente quer ser encontrado, né, os seus clientes, potenciais clientes, seus parceiros estratégicos, de que forma eles poderiam buscar por informação, o que eles estão precisando de informação sobre alguém que possa fazer essa prestação de serviço jurídico, né? E isso, a resposta para essa pergunta vai aparecer em vários campos da descrição do seu perfil. E isso, naturalmente, ajuda a criar uma percepção de autoridade na sua área de atuação, no seu nicho de atuação, né? É claro que a percepção de autoridade, a gente já teve essa conversa aqui nessa nossa série especial de encontros sobre LinkedIn para advocacia, né? A percepção de autoridade vem de toda uma construção que passa pela sua presença, passa pelo seu conteúdo, mas também passa pela forma como você se apresenta na sua página pessoal, né? A sua página pessoal muitas vezes é o início e também o fim desse processo de criar autoridade na percepção da outra pessoa, né? No sentido que ou as pessoas primeiro vão no seu perfil para ver quem você é e a partir dali começam a te seguir, começam a acompanhar suas publicações e assim vai criando uma percepção de autoridade sobre você. Ou a pessoa viu uma publicação sua no LinkedIn, viu um comentário seu, achou interessante, mas quis saber quem é essa pessoa que está falando isso. Será que essa pessoa realmente tem autoridade, conhecimento, né? Da onde vem essa pessoa que até está fazendo um comentário, fazendo uma publicação interessante, mas será que ela tem respaldo para estar fazendo essa análise, esse comentário, esse conteúdo? E é a hora que a pessoa vai no seu perfil para confirmar. Então, essa descrição, principalmente conectada com a sua estratégia de conteúdo e a sua presença no LinkedIn, ajuda realmente a criar essa percepção de autoridade na sua área de atuação. E, por fim, esse perfil descrito como uma vitrine profissional vai ajudar a atrair as oportunidades sem que você precise de prospecção ativa. Isso, gente, é uma coisa muito relevante para você que é advogado, advogada, e que muitas vezes não tem alguém cuidando desse processo da prospecção e que, independentemente de ter ou não alguém cuidando do processo, no fim do dia, é você que vai sentar na frente do cliente para fazer a negociação, para fazer uma apresentação de proposta, né? Só que, além disso, você também tem que se dedicar em atender os clientes que já contrataram o seu serviço, muitas vezes se dedicar a fazer a gestão do seu escritório, gestão de equipe. Então, são muitas funções que você precisa cumprir e quando você tem o perfil do LinkedIn descrito de forma estratégica, como uma vitrine profissional que vai apresentar a sua atuação para as pessoas certas e atrair as pessoas certas para o seu perfil, você acaba atraindo essas oportunidades sem precisar dessa prospecção ativa, né? Porque nessa estratégia de presença do LinkedIn, você vai se mantendo em contato com pessoas relevantes, em contato com pessoas que possam abrir oportunidades para a sua advocacia e no momento em que ela precisar de um advogado, uma advogada com a sua especialidade, com as suas características, ela vai ao seu perfil do LinkedIn para confirmar realmente essa pessoa aqui talvez possa me ajudar. E é a hora que muitas vezes ela vai te mandar uma mensagem ali pelo próprio LinkedIn para iniciar uma negociação que pode virar mais um cliente aí
para o seu escritório e para a sua advocacia. Então, se você está o tempo todo pensando, poxa, eu precisava melhorar a minha descrição no LinkedIn, precisava dar uma melhorada no meu perfil no LinkedIn, eu te dei aqui 3 razões para você fazer isso já, né? E no final dessa nossa conversa de hoje, além das razões, eu vou te dar o passo a passo que você pode fazer hoje mesmo, tá? Em 5, 15 minutos você consegue entrar no LinkedIn, cumprir esse passo a passo e sair dali com o seu perfil já descrito de uma maneira mais estratégica para aproveitar esses 3 benefícios e muitos outros que o perfil estratégico pode trazer para você no LinkedIn. Agora, de outro lado, a gente tem perfis comuns, como eu falei, que não necessariamente são perfis que estão errados, né? Às vezes são perfis que estão completos, estão cumprindo os critérios de perfil completo no algoritmo do LinkedIn, mas que não tem uma descrição que aumente a sua visibilidade para potenciais clientes. E aí faz o quê? Faz você ser mais uma na multidão, né? E você acaba ficando escondido ali aos olhos do seu potencial cliente que está no LinkedIn se conectando com pessoas que possam ser fonte de informações interessantes, potenciais fornecedores, potenciais parceiros de negócio. E aí você, ao optar por não fazer ou adiar essa descrição estratégica do seu perfil do LinkedIn, está escondido ali para os potenciais clientes, né? Também, quando a gente deixa, né, para depois essa descrição estratégica, esse olhar do perfil do LinkedIn como uma vitrine profissional, a gente dificulta o reconhecimento da sua especialidade. Ah, Marielle, mas lá no meu perfil eu já tenho descrito que eu atuo na área trabalhista, né? Mas será que isso é suficiente, né? Quantas nuances existem hoje dentro da atuação do direito do trabalho, né? É uma área, por exemplo, muito ampla, né? E mesmo que você tenha atuação numa área mais específica do direito, né? De repente você é de uma área que tem menos variações aí dentro do direito, mesmo assim, cada vez mais a gente precisa pensar como é que a gente consegue atender às necessidades específicas desse cliente e desse potencial cliente, né? Se o seu posicionamento está fraco em relação a esse tipo de apresentação, né? Se você não tem um posicionamento forte, não, e você não marca um espaço, né? Eu atuo nisso dessa forma, minha especialidade é essa, dentro do direito do trabalho, a minha especialidade é essa, é esse tipo de serviço que eu presto, né? E deixa ali nítido que você pode ser alguém que possa resolver aquele problema ou aqueles problemas mais específicos de um determinado perfil de cliente, você dificulta o reconhecimento da sua própria especialidade, né? A gente está falando de um espaço que tem muito potencial, que é o LinkedIn, né? Muitos executivos, muitos representantes de empresa que usam essa rede e que são potenciais conexões para você estabelecer dentro do LinkedIn, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de rede social, né? De um espaço onde o consumo de informação é muito ágil, né? Às vezes quase efêmero, de tão rápido que a gente normalmente passa o olho na tela ali e a gente prende a nossa atenção, aí eu, você, o seu potencial cliente, todo mundo usa a rede social dessa forma, né? A gente está ali passando o olho e o nosso dedo, né? A nossa atenção né? O nosso dedo para a tela naquilo que salta aos nossos olhos, porque se conecta com algo que está urgente, né, para a gente, ou algo que que é relevante para cada um de nós. E para o seu potencial cliente é a mesma coisa, né? Ele vai estar navegando no LinkedIn, muitas vezes até vai acessar o seu perfil porque se interessou por algo que viu sobre você dentro ou fora do LinkedIn, mas ao chegar no seu perfil, ele ainda está nesse processo de consumo de informação do meio digital. Então, quanto mais evidente, mais nítida ficar a sua especialidade, a maneira como você gera valor, como é que você pode contribuir com os desafios específicos daquele potencial cliente, vai ajudar aí no seu posicionamento e vai facilitar com que ele reconheça de imediato a sua especialidade e pense, essa é uma pessoa que pode me ajudar. E, por fim, uma outra coisa que acontece quando a gente adia, né, essa descrição estratégica do perfil do LinkedIn é justamente pôr em dúvida a sua credibilidade. Quantas vezes
eu já vi, vejo bastante, inclusive, quantas vezes eu já vi advogados e advogadas fazendo um esforço grande de manter um conteúdo de alto nível, excelente no LinkedIn, tá? Que muitas vezes até gera ali algum tipo de interesse, conexão com o potencial cliente, mas quando a gente vai visitar o perfil dessa pessoa, é um perfil que às vezes não está completamente descrito, que está de forma muito resumida, que não deixa evidente o nível de especialidade, o nível de conhecimento que aquela pessoa tenha de fato sobre, por exemplo, os temas que ela está tratando na sua publicação. E, gente, a gente está falando de uma época em que a gente tem muitas possibilidades de produção de conteúdo sem necessariamente ser produzido pela pessoa que está assinando a autoria, né? Então, a gente tem a inteligência artificial com uma facilidade enorme de gerar conteúdo, tem uma profusão de informações, né? E quando o seu perfil não consegue respaldar o conhecimento, a especialidade que você está exibindo em outros lugares, às vezes até fora do LinkedIn, às vezes você, por exemplo, dá uma palestra incrível em algum lugar e a pessoa chega no seu perfil no LinkedIn e não consegue encontrar respaldo para aquela percepção inicial que foi ótima que ela gerou de você numa conversa, numa palestra ou até mesmo numa publicação do LinkedIn. Isso põe em xeque a sua credibilidade, sim, tá? O LinkedIn tem sido cada vez mais um fator importante na hora da construção dessa autoridade e, inclusive, na tomada de decisão por executivos que estão buscando serviços especializados para as suas empresas, tá? E aí o que pode acabar acontecendo, ela até te deixa ali na lista de potenciais parceiros jurídicos, mas vai dar mais uma procurada para ver se tem alguém que traga mais segurança e mais confiança para que essa pessoa possa avançar aí numa negociação. Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá? Bom, e aí é isso, né? Se o seu perfil não transmite essa confiança, você naturalmente perde as oportunidades, né? A gente falou aqui no nosso primeiro encontro dessa série especial de LinkedIn para advocacia, justamente sobre como os clientes, potenciais clientes de empresas, né? Então, pessoas que estão representando as empresas precisam cada vez mais se sentir seguros e confiantes na hora de fazer uma contratação de um serviço especializado para suas empresas. No fim das contas, gente, quando a gente está falando, eu vou falar especificamente aqui para quem atende ou quer atender empresas, tá? Se você ainda não atende e está querendo entrar nesse mercado B2B, nesse mercado de advocacia empresarial, é importante você entender que a tomada de decisão desse cliente que representa a empresa, muitas vezes é um processo diferente de quando a gente está contratando um serviço para nós mesmos. Por quê? Pensa aí você, né, que tem o seu escritório. Quando você vai contratar um serviço para você mesmo, para você mesma, né, a única pessoa que precisa validar essa decisão é você, né? Se der certo, se der errado, se for mais ou menos, se for exatamente o que você esperava, se for melhor ou se for pior, o ônus e o bônus são todos seus quando você está contratando um serviço na pessoa física. Agora, quando você faz essa contratação para prestar serviço para uma empresa, para o seu escritório, você e o seu potencial cliente da empresa precisam dar conta dessa decisão para outras pessoas, né? No caso do seu potencial cliente aí que representa uma empresa, ele precisa dar conta disso para a diretoria, para o presidente, para o CEO, enfim, né? Mesmo que seja ele o presidente da empresa, o dono do negócio, ele precisa dar conta disso para as outras pessoas que trabalham com ele. Se for uma decisão que ele tome sem confiança, sem segurança, né? E ali na frente ele tem algum problema, ele vai precisar se explicar, né? Então, a confiança e a segurança que a pessoa sente na hora de fazer essa contratação são fatores fundamentais para que essa negociação avance e o seu serviço jurídico seja contratado. Agora, esse processo de ganho de confiança, de ganho de segurança,
começa muito antes de você sentar na frente do cliente e apresentar uma proposta de honorários, né? Até chegar esse momento da proposta de honorários, ele já passou por um processo em que ele foi colher informações sobre você, sobre o seu escritório, sobre a credibilidade, né, a capacidade que ele percebe em você e no seu escritório de fazer essa prestação de serviço jurídico. E nesse processo de colher informação, com certeza ele vai passar pelo LinkedIn, vai passar pelo seu perfil no LinkedIn. E digo com certeza porque hoje o LinkedIn tem sido apontado por todas as pesquisas no comportamento de consumo B2B, ou seja, das pessoas que estão contratando serviços especializados para as suas empresas. 85% delas, segundo um estudo recente aí do final de 2024, passam pelo LinkedIn como um canal que ajuda nessa tomada de decisão, né? Que contribui para essa formação da confiança e da segurança que a pessoa precisa ter para decidir se aquele é um advogado, se aquela é uma advogada, aquele é um escritório que está dentro do que ele espera, né? Está dentro do que ele está buscando para contribuir com os desafios jurídicos que aquela pessoa tenha na sua empresa. Então, essa explicação é para dizer que se você não está transmitindo essa confiança que o potencial cliente precisa ter na hora de buscar parceiros para os seus desafios jurídicos, você com certeza está perdendo oportunidades, né? Está aqui mais um dado, né? 92% dos tomadores de decisão de empresas verificam o LinkedIn antes de contratar um profissional. E aqui não estou falando só de contratar profissional para preencher uma vaga na sua empresa, não, tá? De contratar um serviço profissional também. Tá? E os perfis otimizados do LinkedIn recebem até 40 vezes mais oportunidades do que os perfis que eu chamei aqui de perfis comum. Tá? Então, perfil comum tem lá o seu currículo, toda a sua trajetória acadêmica, a sua experiência profissional, está descrito, às vezes está com foto, enfim. Às vezes está completo ali pelos critérios do LinkedIn, mas não é um perfil que está otimizado, que está descrito de forma estratégica. Vai receber 40 vezes menos oportunidades do que aquele que fizer o que a gente vai ver daqui a pouquinho, de como a gente faz esse perfil otimizado que recebe 40 vezes mais oportunidades dentro do LinkedIn. Né? Então, como que a gente faz isso? Né? Como é que a gente estrutura esse perfil otimizado, esses perfis que estão gerando oportunidades aí para advogados e advogadas dentro do LinkedIn? A primeira coisa mais importante é você ser específico. Gente, o direito cada vez mais tem se transformado para diversas formas de prestação desse serviço jurídico, né? Então, hoje a gente tem, dentro de uma área tributária, por exemplo, que é uma área ampla, diversas maneiras, diversos serviços específicos que muitas vezes é o que o cliente precisa para além daquela consultoria tributária mais clássica e mais ampla em que você cuida de todo o cenário, né? Se você é alguém que faz isso de forma mais ampla, você pode ser específico listando cada tipo de serviço, cada tipo de trabalho que você faz dentro dessa área, do tributário, do trabalhista. Agora, se você já é um advogado, uma advogada que se posiciona em um modelo específico de prestação de serviço jurídico, você pode e deve ser cada vez mais específico sobre o que você faz e também sobre o tipo de cliente que você atende. Porque, às vezes, você está atuando numa área que é uma área mais ampla, tem um serviço jurídico que é mais clássico, né, como uma consultoria, ou absorve aí o contencioso de uma determinada área de um cliente, mas você é especialista em um determinado tipo de negócio, em um determinado segmento da economia, né? Quanto mais especificidades você puder trazer, mais fácil vai ser para o seu potencial cliente se identificar quando estiver acessando o seu perfil no LinkedIn. Lembra, o perfil é seu, mas ele não é descrito para você, ele é descrito para outra pessoa. Né? Para quem você está se apresentando no LinkedIn? O que você quer apresentar para essa pessoa? É esse tipo de especificidade que a gente tem que trazer na descrição do perfil do LinkedIn. A outra coisa é você se adequar a esse público, né? Depois de responder essas perguntas, para quem que eu estou me apresentando e o que eu quero apresentar,
como eu vou apresentar isso para essas pessoas e adaptar a linguagem do seu perfil às preferências da pessoa que você busca atrair. Então, se você, por exemplo, é um advogado, uma advogada que atua com o direito da área de entretenimento, né? Muitas vezes essas pessoas desses segmentos de entretenimento são pessoas com uma linguagem menos formal, que vão se beneficiar de textos que tenham palavras menos técnicas, né, mais fáceis de serem, mais acessíveis para compreender como é que você faz o que você faz, os diferenciais que você tem na sua advocacia. Agora, de outro lado, se você é alguém que presta serviço para pessoas que têm uma linguagem um pouco mais formal, que para quem você pode, né, tem espaço para usar, às vezes, até termos mais técnicos, ou um mercado que tem jargões em inglês, né? Talvez você possa se apropriar desses termos para facilitar com que o seu público compreenda a apresentação que você quer fazer no seu perfil. Lembra, a gente está falando de consumo de informação em internet. É muito rápido, né? Então, quando a pessoa vê alguns termos, né, algumas palavras que ela está acostumada a acessar no seu dia a dia de consumo de informação, isso faz com que ela identifique melhor, compreenda melhor e muitas vezes consiga parar ali 2 segundinhos para ler alguma frase, né, que chamou a atenção dela e com isso se conecte melhor com você e com a sua apresentação e consiga perceber em você alguém que inclusive teve esse cuidado de fazer essa descrição do seu perfil, embora o perfil seja seu, você teve esse cuidado de fazer a descrição preparada para essa pessoa com quem você quer se conectar. Cria até ali uma empatia também da pessoa, de falar, poxa, a pessoa teve esse cuidado de me explicar com a minha linguagem o que é que o serviço jurídico dela pode fazer pelo meu negócio. Outra coisa importante para otimizar o seu perfil, naturalmente, né, parece básico e mas é manter o seu perfil atualizado, né? Então, há quanto tempo você não troca a sua foto de perfil, por exemplo, né? Tá lá há anos a mesma foto, com certeza de lá para cá você já mudou alguma coisa, né? Nem que seja aí uns cabelos brancos a mais, ou mudou o corte de cabelo, tá de óculos, ou usava óculos, não usa mais, enfim. Manter a sua foto atualizada, né, para que a pessoa possa te reconhecer em ambientes fora do LinkedIn. Então, quando ela olhar aquele perfil do LinkedIn, olhar a sua foto, é importante que quando ela vá te encontrar num evento, fazer uma reunião, mesmo que seja virtual a reunião, ela possa reconhecer nesse encontro fora do LinkedIn a pessoa com quem ela se conectou ali no LinkedIn. Então, a foto realmente é importante. Agora, além da foto, outras informações também, né? Então, se você, em algum momento, preencheu lá a sua experiência profissional, a sua formação acadêmica, e mesmo que você já tenha tirado outros títulos acadêmicos de lá para cá, e essa parte você manteve atualizada, mas que outras coisas você veio fazendo, às vezes até dentro da sua própria atuação, no escritório onde você está hoje, que você pode colocar ali na descrição, né, dentro de cada experiência profissional, de cada formação acadêmica, a gente tem um espaço de texto onde a gente pode descrever melhor o que a gente estudou, o que a gente tem feito, que tipo de projeto você está desenvolvendo, que tipo de trabalho você está desenvolvendo. Então, essa parte também é importante manter atualizada, né? E assim como as suas publicações, os eventos que você participa, certificados que você recebe, premiações, rankings, tem espaço no seu perfil do LinkedIn para tudo isso se manter atualizado e você poder apresentar um retrato mais fiel possível da sua advocacia hoje para quem acessar o seu perfil hoje, né? Então, se de hoje para amanhã você recebeu um reconhecimento num ranking jurídico, isso ainda não está no seu perfil do LinkedIn, a pessoa que acessar o seu perfil hoje já não está vendo o retrato mais fiel de quem você é hoje na advocacia, porque está faltando, por exemplo, esse reconhecimento, né? Está faltando uma publicação que você fez. Então, quando a gente está pensando nessa atuação no LinkedIn, muitas vezes, quando esse tipo de coisa acontece, recebeu o reconhecimento do ranking, publicou um artigo numa revista ou num site jurídico importante, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vou postar no LinkedIn.
Tá certo, não é que esteja errado você postar no LinkedIn, mas e no seu perfil? Isso não faz parte da sua apresentação? Não contribui com a sua credibilidade, com a sua autoridade? Não vai ajudar o seu cliente a ter confiança e segurança na contratação se ele quiser te contratar? Então, isso precisa estar registrado no seu perfil, não só nas suas publicações. Bom, uma outra coisa que a gente faz quando a gente está atualizando, né, fazendo essa melhoria aí, quando o advogado vira para mim e fala, Marielle, preciso melhorar ali a minha página no LinkedIn, um dos critérios que eu avalio é se esse perfil está encontrável, né? Se tem palavras-chave ali que ajudam o seu perfil a se destacar nas buscas do LinkedIn, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa só vem até o seu perfil por iniciativa própria, ou porque te conheceu em algum lugar, ou porque viu uma publicação sua no LinkedIn, mas a busca no LinkedIn ela cada vez mais é utilizada, tanto que um dos critérios de análise do seu perfil, tem lá no seu perfil um painel chamado análise. Um dos indicadores é resultado, aparições e resultados de busca. Quantas vezes seu perfil apareceu em resultados de busca? E ali você consegue ver o tipo de pessoa que tá encontrando o seu perfil pela busca, para você, inclusive, fazer essa adequação, né? Se você tem um foco em atrair um determinado perfil de potencial cliente e o seu perfil na busca está aparecendo, por exemplo, para outros advogados de outros escritórios, em vez de aparecer para esse potencial cliente, tem maneiras de, na descrição do seu perfil, usando as palavras corretas, você ajudar o LinkedIn a mostrar o seu perfil para as pessoas certas para você, ajudar o seu perfil a se destacar. Então, manter o seu perfil encontrável, né? Marielle, mas está muito difícil. Como é que eu vou saber quais são essas palavras? O primeiro passo é pensar quais são as buscas que o seu potencial cliente faria para encontrar um profissional como você. Que tipo de palavra, quais termos ele usaria na hora de fazer essa busca, ou que perguntas ele faz quando, por exemplo, está querendo conhecer mais sobre a sua advocacia. Essa parte das perguntas dá uma pista das palavras que você precisa ter descritas no seu perfil, ou quando um cliente seu vai te apresentar alguém e vai descrever a sua atuação, como é que ele te apresenta. Ali também tem algumas palavras que você pode usar. Tá? Então, é sempre nessa relação de como é que você está sendo percebido. Lembra? A gente falou disso lá no começo da conversa. Como é que você está sendo percebido pelo mercado e qual o posicionamento você quer ter. Então, dali você vai extrair essas palavras-chave que precisam estar salpicadas em todos esses campos do seu perfil. Isso aqui é o que vai garantir o seu perfil completo nos critérios do algoritmo do LinkedIn. Então, você precisa ter foto de perfil, e aí a gente já viu que é importante que essa foto esteja atualizada, né? Imagem de capa ajuda muito a otimizar o seu perfil dentro dos critérios, né, de visibilidade do LinkedIn. Então, colocar ali aquela imagem de fundo, né, aquela imagem que vai por trás da sua foto de perfil, ela ajuda muito também no algoritmo e principalmente ajuda numa apresentação visual ali, né? Então, você pode escolher, por exemplo, replicar a imagem de capa da página que o seu escritório tem no LinkedIn, né? E ter ali o nome do escritório, se isso for algo que traga respaldo e credibilidade para a sua advocacia. Ou você pode preferir usar uma imagem, às vezes até de banco de imagem, que tenha elementos que representem a área da advocacia em que você atua. Então, se você é alguém que atua, por exemplo, com direito digital, com privacidade e proteção de dados, né, você pode ter ali elementos visuais que representem essa atuação. O título são aquelas palavrinhas que aparecem logo abaixo do seu nome e é a parte mais importante do seu perfil aos olhos do algoritmo do LinkedIn. Tá? Então, ali você também é importante ter as palavras-chave corretas e você se apresentar de fato como alguém que tem um diferencial dentro da sua área. Lembra do exemplo que eu dei aqui de um advogado
do direito tributário. Aí você pode botar ali, advogado, especialista em direito tributário. Agora, outro advogado dessa área pode botar especialista em planejamento fiscal para empresas do setor tal. Né? Ali você está sendo super específico, está usando palavras-chave, né? Planejamento fiscal, o segmento da empresa. Então, isso é importante de você pensar aí como é que você se apresenta nessa parte do título. Né? Um outro exemplo, por exemplo, para quem é da área trabalhista, você poderia botar: sou advogado no escritório tal, especialista em direito do trabalho. Agora, você também pode se apresentar como advogado especializado em direito do trabalho empresarial e falar que você faz consultoria para redução de passivos trabalhistas em grandes empresas. Olha a diferença que isso faz para quem está chegando pela primeira vez no seu cliente, no seu perfil. Então, você se apresentar como alguém especialista em direito do trabalho de uma maneira genérica é diferente de você falar que você é especialista em direito do trabalho e faz consultoria para reduzir passivo trabalhista em grande empresa. A pessoa já se sente ali mais identificada e fala: opa, é isso aqui que eu preciso, tá? E tudo isso, gente, sem mercantilizar essa sua apresentação, sem infringir nenhuma questão ética ali do Código de Ética, Instituto da Advocacia, provimento de marketing jurídico, está tudo certo. É só uma maneira realmente de você destacar o que você quer colocar na vitrine aqui da sua advocacia. A mesma coisa na parte de resumo, né? O sobre, é uma área do perfil que você pode descrever com mais detalhes essa apresentação que você fez no título. Então, voltando ao exemplo que eu dei, se você se apresentou como um advogado especialista em direito do trabalho que presta consultoria para redução de passivos trabalhistas em grandes empresas, no sobre você pode falar um pouco como você faz isso, né? Essa consultoria, na minha consultoria eu avalio isso, faço um diagnóstico daquilo, tenho interface com a área de RH para identificar XYZ, etc. Então, você pode descrever um pouco melhor, já é ali uma forma de apresentar o seu trabalho e o seu serviço. Tá? A parte de experiência e formação acadêmica, super importante que esteja preenchida, né? É a parte mais currículo, assim, do seu perfil do LinkedIn, mas até aqui a gente consegue ter um olhar mais estratégico, não só colocar os lugares por onde você passou na sua trajetória profissional, quais foram os títulos acadêmicos que você recebeu, mas na descrição de cada experiência e de cada formação acadêmica, como é que você foi desenvolvendo as competências que construíram esse profissional que você está apresentando ali no seu perfil do LinkedIn. Então, voltando ao exemplo que a gente está usando aqui, né? Se você está se apresentando como alguém que faz consultoria para reduzir os passivos trabalhistas em grandes empresas, né? Como as experiências anteriores, né? Cada experiência que você passou na sua trajetória profissional, o que você fez em cada uma delas que foi te habilitando a hoje ser esse consultor que vai ajudar a reduzir o passivo trabalhista das empresas. Na sua formação acadêmica, quais foram os estudos que você desenvolveu? Quais foram as áreas, os projetos acadêmicos aos quais você se dedicou, que também te ajudaram a ter esse respaldo teórico para trazer os melhores resultados nessa consultoria que você presta hoje. Então, a descrição de experiências e formação vai nesse sentido, né? Na sequência, a gente tem competências, né, que é uma parte ali um pouquinho mais técnica do perfil, que você escolhe competências, né? A gente tem que ter pelo menos 5 competências cadastradas para ter um perfil completo, e aí, naturalmente, você vai escolher competências que reforcem essa apresentação que você está fazendo no seu perfil. Então, é sempre, gente, assim, uma história que você conta, né, no seu perfil. Desde a imagem de capa, que você pode ter ali elementos que ilustrem a área da advocacia que você atua, até as palavras que você escolhe para o título, a forma como você amplia essa descrição no sobre, como você conta a sua trajetória até esse momento na experiência e na formação acadêmica e quais são as competências que você tem, né, na sua atuação profissional hoje, competências técnicas ou competências comportamentais que te ajudem, no nosso exemplo aqui, a ser
um ótimo consultor para redução de passivos trabalhistas de grandes empresas. Percebam que é uma maneira muito diferente de descrever um perfil do que copiar e colar o seu currículo, né? Copiar e colar o seu currículo vai talvez garantir que você tenha uma boa visibilidade aos olhos de recrutadores, mas não necessariamente do seu potencial cliente. Aí você precisa escolher para quem você quer ganhar visibilidade aí no LinkedIn, tá? Bom, e para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa, eu quero deixar essa reflexão para vocês, tá? Que o perfil bem estruturado no LinkedIn, ele é como uma vitrine de loja. E vou dizer um pouco mais, assim, é como uma vitrine de loja dentro de um grande shopping. Então, imagina você estar caminhando no shopping e tem lá um monte de vitrine de um monte de lojas e lojas que oferecem coisas completamente diversas. Às vezes, você vai ao shopping buscando uma coisa específica. Às vezes, você vai ao shopping buscando um tênis. E aí, naturalmente, o seu olhar vai ser mais atraído por vitrines que tenham tênis, mas não tem uma só vitrine que tem tênis. Tem um monte de vitrine montada de diversas formas para te apresentar diversos tipos de tênis. E provavelmente aquela que vai dar destaque para o tipo de tênis que você está procurando, né, na sua cabeça, ou algum tipo de tênis você está buscando mais, é aquilo que vai te chamar mais atenção. O processo de uso do LinkedIn do seu potencial cliente pode ser comparado a esse movimento que a gente descreveu aqui, né? Ele vai entrar no LinkedIn, vai encontrar diversos assuntos, né? Diversas pessoas, diversos perfis, assim como você encontra diversas lojas no shopping, sobre vários temas, né? Oferecendo vários tipos de conteúdo. Mesmo que a pessoa entre no LinkedIn com um olhar específico para um tipo de conteúdo, eu estou precisando de informação sobre a reforma tributária. Ela vai encontrar diversos perfis, diversas páginas de escritório falando sobre a reforma tributária. E o que vai, aquele perfil, aquele conteúdo, aquela pessoa que vai chamar a atenção do seu potencial cliente é aquela que estiver se apresentando da maneira como o seu cliente prefere acessar esse tipo de informação, né? Aquela que vai chamar mais atenção. E aí, tudo isso que a gente viu aqui hoje sobre otimização de perfil vai fazer com que o seu perfil seja essa vitrine que chame a atenção do seu cliente. Isso é suficiente? Não. Quando ele se aproximar da sua vitrine, assim como você, quando se aproxima da vitrine do shopping, né, que você vai olhar os detalhes, é nessa hora que você decide se você vai entrar na loja ou não. Assim como quando o seu cliente se aproxima de você no LinkedIn, ou seja, acessa o seu perfil, é que ele vai olhar os detalhes para decidir se ele vai fazer algum tipo de movimento de contato com você ou não. Então, se a sua vitrine for mal organizada, ninguém entra na loja, né? Se o seu perfil for mal organizado, ninguém entra em contato com você. De outro lado, se for atraente, as pessoas querem saber mais, querem se aprofundar e entender melhor como você pode contribuir com os desafios jurídicos que a empresa dela passa. Então, esse é o recado que eu quero deixar para encerrar a nossa conversa hoje e deixar também um convite para você assistir a esse vídeo que eu deixei aí no meu perfil do LinkedIn, onde eu sugiro um exercício para você encontrar as palavras-chave que vão ser ali o primeiro passo para você otimizar a sua descrição de perfil no LinkedIn. Então, assiste lá o vídeo, é um vídeo curtinho, um exercício que você vai poder fazer na hora ali, né? Fazer uma anotação e depois voltar lá no seu perfil e preencher todos aqueles campos que a gente viu para otimizar o seu perfil e aumentar aí a sua percepção de autoridade e ampliar oportunidades na sua advocacia usando o LinkedIn 5 minutos por dia. Obrigada mais uma vez pela companhia aqui. Espero vocês no próximo encontro dessa nossa série especial de LinkedIn para a advocacia. Até lá!